programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso, um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você que me segue através da Rádio Rural de Natal, a Rádio da Família, Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, a Rádio Curimataú e Rádio 107 FM em Nova Cruz, Rádio Natal Agora FM em Natal, Rádio 87.7 FM em Parnamirim, Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, Rádio 87.9 FM em Tangará, Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, Web Rádio Imaculada em São Rafael, Rádio Santa Terezinha em Lagoa Danta, Rádio FM Vale das Serras em Campo Redondo, Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos, Rádio Palmeira do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra, a Rádio São Gonçalo FM em São Gonçalo do Amarante, Rádio Aluzirana 87.9 FM na cidade de Lages, Rádio Santa Cruz 98.3 FM e Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz. Em quem te chama, te fortalece, também te ama. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós, suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal, ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho, com Dom João Santos Cardoso. Nesse 26º domingo do tempo comum, o evangelho proclamado em nossa liturgia é o de São Lucas, o capítulo 16, o versículo de 19 a 31. Assim narra o evangelista. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado na região dos mortos, no meio dos tormentos. O rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento.
Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No evangelho deste domingo, Jesus nos apresenta uma parábola impactante, a história do homem rico e do pobre Lázaro. Com esta parábola, o Senhor nos convida a refletir sobre o sentido da vida, o uso das riquezas e a verdadeira felicidade que prepara o coração para a eternidade. Jesus nos mostra dois personagens contrastantes. De um lado, o rico, sem nome, é identificado apenas por sua riqueza e estilo de vida luxuoso. De outro lado, o pobre, esse tem nome, Lázaro, que significa Deus ajuda. O detalhe é significativo. O pobre é chamado pelo nome, enquanto o rico permanece anônimo, por ter se deixado reduzir a sua vida ao que possuía. E o nome de Lázaro recorda que diante de Deus, cada pessoa tem rosto, identidade e valor inalienável, independentemente de sua condição. Lázaro sofre, coberto de feridas, vivendo na miséria e dependendo das migalhas que caíam da mesa do rico. Estava bem ali, próximo à casa do rico. Podemos imaginar, deitado à sua calçada. No entanto, o rico ignorava completamente a sua presença diante de sua porta. Jamais tinha visto Lázaro. Lázaro era invisível. E o homem rico assim representa todos aqueles que vivem fechados em si mesmos e dessa forma tornam-se insensíveis ao sofrimento alheio. Dessa forma, a parábola nos convida a abrir os olhos e também o nosso coração para os outros, a fim de reconhecer a presença de Cristo neles, especialmente nos mais necessitados, e nos abrir para acolhê-los, abrir o nosso coração para reconhecê-los. Todos aqueles que encontramos ao longo da nossa vida são dons de Deus, desde as pessoas mais próximas, como os familiares, os colegas, os vizinhos, até mesmo os mais distantes, como o desconhecido, que cruzam nossos caminhos. Todos têm algo a nos ensinar. O grande pecado do rico não foi o fato de possuir riquezas, de possuir bens, mas o seu grande pecado foi deixar-se ser levado pela riqueza, fazer da riqueza o seu centro, e dessa forma ficou cego completamente e não conseguia perceber a realidade ao seu redor. O rico se preocupava apenas com seu conforto, vestindo-se de forma luxuosa, banqueteando-se diariamente. A sua vida girava em torno do prazer, da ostentação, do consumo. O problema da riqueza não está no dinheiro. Em si, o dinheiro não é mau, sempre é o uso que fazemos dele, que vai servir para o nosso bem ou não. O problema é o modo como nós nos relacionamos com os bens materiais. São Paulo nos adverte: a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Quando colocamos nossa confiança nas riquezas, corremos o risco de cair na vaidade, cair na soberba e nos afastar sempre de Deus e dos irmãos. Parece que podemos tudo e, portanto, não temos necessidade de Deus. A parábola nos ensina que o apego excessivo aos bens materiais nos torna espiritualmente pobres, cegos. O rico não enxergava Lázaro, pois sua visão estava obscurecida pelo egoísmo. E esse é o perigo do pecado, que traz o mau uso da riqueza. Esse pecado nos impede de ver o próximo, nos faz acreditar que podemos viver apenas para nós mesmos. Jesus nos alerta sobre essa cegueira espiritual. Como ele mesmo disse no Evangelho, segundo Mateus, ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Assim, a parábola que São Lucas nos conta nos conduz a uma grande reviravolta. Tanto o rico quanto Lázaro morreram. No além, o rico vive um tremendo sofrimento. E lá, finalmente, ele conseguiu reconhecer Lázaro. Viu Lázaro. E pede a Abraão que o envie Lázaro para aliviar sua dor. Mas já é tarde demais. O que ele não fez em vida agora não pode mais ser corrigido. E o rico também pede que Lázaro vá avisar seus irmãos aqui na terra, para que eles não tivessem o mesmo destino dele.
Mas Abraão responde: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ou seja, já possui a palavra de Deus. Portanto, basta ouvir a palavra de Deus. Mas ocorre que não dão atenção à palavra de Deus. Como o rico, agora no além, não tinha dado atenção à palavra de Deus. E esse é o ponto central da parábola. O rico não foi condenado por ser rico, mas por não ter ouvido a palavra de Deus e por isso, por não ter amado o próximo. A conversão começa quando ouvimos e acolhemos a voz do Senhor. Aqui, a parábola encontra eco na primeira leitura, que é também proclamada no 26º domingo do tempo comum, a leitura do profeta Amós. O profeta Amós denuncia os que viviam despreocupados em Sião, mergulhados no luxo e na indiferença, e não se importava com a ruína da casa de Israel, da casa de José. Assim diz o profeta: dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, comem cordeiros e novilhos, cantam ao som das harpas, bebem vinho em taças e se perfumam com ungüentos, mas não se preocupam com a ruína de José. Amós, capítulo 6, versículo de 4 a 6. A crítica de Amós é a mesma que Jesus retoma na parábola. A riqueza, quando vivida no egoísmo e na ostentação, fecha os olhos para o sofrimento dos pobres e despreza a aliança com Deus. A falsa segurança dos poderosos de Israel os conduziu ao exílio, assim como o rico do Evangelho, que confiou nos próprios recursos, mas não encontrou neles a salvação. A liturgia deste domingo nos chama a conversão. O Evangelho e Amós nos ensinam que a vida verdadeira não está na abundância de bens, mas na partilha, na solidariedade, no amor. O que fazemos ou deixamos de fazer ao próximo tem valor e consequências definitivas para a nossa vida. Não somos medidos pelo que acumulamos, mas pelo amor que partilhamos. O rico da parábola e os poderosos denunciados por Amós caíram na ilusão de que o luxo e o prazer pudessem garantir segurança. Mas somente em Deus encontramos o alicerce firme que nos salva. Peçamos a graça de manter o coração livre de toda indiferença, aberto à solidariedade, e saibamos reconhecer no pobre, no Lázaro de hoje, o rosto de Cristo, e dessa forma vivermos a compaixão e a partilha. Assim, no encontro definitivo com o Senhor, quando chegar o juízo final, não seremos lembrados pelo ouro que possuíamos, mas pelo amor que oferecemos. Que Maria, Mãe da Esperança, nos ajude a viver atentos à palavra e sensíveis às dores dos irmãos, das irmãs, para que, como peregrino de esperança, caminhemos rumo à verdadeira felicidade, que é a comunhão eterna com Deus. Recorda-te, meu filho, recebeste os bens em vida, enquanto Lázaro os males, tu és agora atormentado, enquanto ele é consolado, tu és agora atormentado, enquanto ele é consolado. O Deus vivo é um escudo protetor, Ele salva os que têm reto coração. Deus é juiz, Ele julga com justiça, mas é um Deus que ameaça cada dia. Recorda-te, meu filho, recebeste os bens em vida, enquanto Lázaro os males, tu és agora atormentado, enquanto ele é consolado, tu és agora atormentado, enquanto ele é consolado. Eis que o ímpio concebeu a iniquidade,
engravidou e deu à luz a falsidade. Um buraco ele cavou e aprofundou, mas ele mesmo nessa cova foi cair. Recorda-te, meu filho, recebeste os bens em vida, enquanto Lázaro os males. Tu és agora atormentado, enquanto ele é consolado. Tu és agora atormentado, enquanto ele é consolado. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. A busca da felicidade é inerente ao ser humano. Todos nós desejamos ser felizes e realizar-nos plenamente. Mas afinal, o que é a vida feliz? Como alcançar a felicidade? Esses questionamentos acompanham a humanidade desde os primórdios. E cada geração, em seus contextos culturais e históricos, levanta tais questões. Para muitos, a felicidade identifica-se com o prazer. Para outros, com o poder, o prestígio ou a riqueza. O dinheiro não gera, por vezes, aquela ilusão de que tudo pode ser comprado e de que todos os problemas podem ser resolvidos? Em nossos dias, celebridades e influenciadores digitais são frequentemente apresentados como modelos de sucesso, impondo a ideia de que a felicidade se mede pelo número de seguidores e pela visibilidade social. Contudo, essa questão, longe de ser apenas contemporânea, já foi objeto de reflexão na antiguidade e encontrou em Santo Agostinho uma das respostas mais fecundas e atuais. O tema da felicidade despertou em Agostinho ainda muito jovem, quando ele leu o Hortêncio de Cícero. Essa obra o introduziu na filosofia como arte de viver e busca da sabedoria. Cícero, ao examinar as escolas filosóficas, apresentava a filosofia como um caminho para a vida boa e feliz. Agostinho, impactado, passou a acreditar que a filosofia poderia oferecer a felicidade plena que tanto desejava. E esse impulso amadureceu no retiro de Cassísico, onde, em diálogo com seus amigos e sua mãe, Mônica, escreveu o Tratado da Vida Feliz, De Beata Vita. Num ambiente festivo, enquanto celebrava seu aniversário, lançou-se à investigação. O que é, afinal, a felicidade? E ao longo do diálogo, A Vida Feliz, Agostinho revisa concepções comuns daquilo que poderia tornar alguém feliz. Riquezas, prazeres, honras, poder. E todas se revelam insuficientes, porque são bens frágeis, finitos e perecíveis, sujeitos ao tempo e à transitoriedade. Quem deposita neles, em tais coisas, prazeres, honras, poder, riquezas, a sua alegria não possui estabilidade, pois o menor revés, a perda do dinheiro, a doença ou a queda do prestígio, arruína a vida da pessoa. Uma felicidade fundada no transitório não pode ser verdadeira, não é definitiva. Para Agostinho, a verdadeira felicidade consiste em possuir o bem supremo, que é Deus. A vida feliz não se identifica com os bens externos, mas com a posse interior do absoluto. Felicidade é conhecimento e amor de Deus, alcançado pela sabedoria que Ele mesmo comunica, ao contrário das promessas enganosas do mundo. Deus é eterno e imutável. Por isso, ninguém pode ser feliz se não possuir a Deus. Dessa forma, Agostinho retoma uma convicção profundamente cristã. Deus é o único que satisfaz plenamente o coração humano. Os bens terrenos podem oferecer conforto, bem-estar e alegrias passageiras, mas somente em Deus o desejo humano encontra repouso. A felicidade não resulta de uma sensação fugaz, mas de um enraizamento naquilo que permanece para sempre. A mensagem de Agostinho é surpreendentemente atual. No mundo marcado pelo hedonismo, pelo consumismo, pelo secularismo, falar de Deus como condição da felicidade parece um desafio. Contudo, a experiência contemporânea confirma a sua lucidez. Quanto mais a sociedade fundamenta a felicidade em aparências e coisas externas que rapidamente perecem, mais cresce a sensação de vazio e insatisfação. Agostinho mostra que a felicidade não resulta da acumulação, da visibilidade ou do poder, mas da interioridade, da sabedoria e do encontro com Deus. Esse ensinamento dialoga com o anseio do ser humano moderno,
cansado de ilusões e sedento de sentido. A vida feliz para Agostinho é dom e graça. Nasce da relação com Deus, bem supremo, fonte de verdade e de amor. O filósofo e bispo de Hipona ensina que a verdadeira alegria não pode ser comprada, nem conquistada pela vaidade, mas acolhida como participação na eternidade divina. Seu ensinamento é uma resposta perene ao enigma da felicidade, quando ele exclama nas confissões: fizeste-nos para ti, Senhor. Inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Você tem um encontro marcado toda semana com o programa Naquele que me Fortalece, com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. É o momento para ouvir a mensagem do nosso pastor. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me Fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.